Fala pessoal, beleza? Vamos aqui à nossa aula de número 62, ok? Eu vou deixar aqui para vocês, até agora estávamos trabalhando com aquelas planilhas que estávamos montando uma a uma, passo a passo, ok? Mas eu vou deixar essa planilha aqui que vai ser definitiva, vocês vão poder fazer o download dela, tá aqui no material do curso, ok? É a mesma planilha que estávamos fazendo, só que ela já está prontinha, formatada, para ficar mais fácil a visualização, tá ok? E o trabalho também, vocês vão ver só como é que vai fazer essa diferença agora. Por exemplo, eu vou colocar aqui ó, uma dependência no meu quarto, vai ter uma área de 9 metros quadrados com perímetro 12, tá? Eu vou colocar 3 TUGs até uma potência de 300 VAs. Não vou ter TUG. Agora o Lux, lembra da tabelinha lá? Ou seja, quarto tem que estar entre 100 e 200, então eu vou colocar aqui 150, ok? Potência em VA, né, que seria a lâmpada que nós iremos calcular, e o VA mínimo e assim por diante. Você vai preenchendo aqui os demais cômodos, né, com a sua área, perímetro, potência, as TUGs, a iluminação e etc, ok? Agora o que vai acontecer aqui, ó? Quando viermos para a tabela de circuitos, tá ok? Tabela de circuitos, vou pegar, por exemplo, aqui, eu vou criar um circuito de iluminação, ó, iluminação, ok? Circuito de iluminação 1. Vai ter uma potência total aqui, eu vou colocar de 600 VAs, tá? Aí você já pode aqui selecionar qualquer tensão que você vai trabalhar, tá? Inclusive eu coloquei aqui 110, que tem regiões que são 110, tá? Você pode selecionar aqui. Coloquei até aqui 380 e 440, porque dá para calcular motores também, caso vocês queiram, tá ok? 127 volts, quantas fases? Fase nêutron tem uma fase só. Se for dois ou trifásico, você coloca aqui. O fator de demanda, eu vou colocar aqui, ó, 0,7, ó, já calculou minha corrente, tá ok? Fator de correção de temperatura, eu vou colocar aqui um padrão 0,87. E de agrupamento, eu vou colocar para dois circuitos. Ó, também já calculou aqui. A corrente do meu cabo, tá ok? Qual cabo que a gente vai utilizar? Vamos utilizar um cabo de 1,5. Então a corrente padrão dele naquele método de instalação B1 é 17,5, tá vendo? Você viu que estava vermelho aqui, ele ficou azul, né? Por quê? Ó? Aqui eu posso selecionar o meu cabo, tá bom? Então, por exemplo, eu posso trocar aqui de cabo 1,5 para 2,5, cabo 4 milímetros, e assim por diante, até 90 aqui, tá ok? Vou deixar isso aqui prontinho para vocês. Então, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Qual será o disjuntor que eu vou utilizar aqui? Entre 3,3 e 12, certo? Eu tenho que encontrar um disjuntor, ó, entre esse e esse. Então, eu vou colocar aqui meu disjuntor de 10 amperes, tá ok? Ó? Opa, não posso pôr o A, né? Só o 10. Aqui, tá vendo? Ele já calcula para mim também. Então, tá tudo correto até agora, tá? Meu DR eu não vou utilizar. Aqui, ó, você vai colocar qual é a queda máxima de tensão admitida, tá? Por padrão, para instalações, mas você precisa ver na sua concessionária tudo certinho, mas por padrão é 4%, tá? Para instalações elétricas residenciais ainda é aceito esse valor, tá? Inclusive deixa eu puxar aqui esses demais que não está preenchido aqui e ok, tá? Então ele vai preencher aqui com o padrão 4, mas você pode vir aqui trocar depois para 2, para 3, para 5, 6, 7 e assim por diante, tá ok? Bom, aqui eu vou fazer uma simulação aqui colocando metros. Vou colocar, por exemplo, esse circuito aqui com 100 metros, ó. Tá vendo que aqui, ó, ele calculou que seria o ideal um cabo de 2,5. Tá vendo como o meu fio que eu tinha selecionado anteriormente já mudou? Ele ficou em vermelho, quer dizer que tem erro, tá? Então, ó, eu teria que trocar para um cabo de 2,5. Pronto, tá vendo? Eu vou deixar isso para vocês para download para facilitar muito o trabalho, tá bom? Agora aqui, ó, vamos criar um outro circuito aqui. Eu vou colocar aqui TUGs cozinha, tá? Ó, eu vou criar dois, TUGs cozinha e TUG cozinhas. Pronto, tá ok? TUG cozinha, TUGs cozinha. Então minhas TUGs cozinha vou colocar aqui 1.800 watts. Minha TUG cozinha eu quero com 2.500, tá ok? Ó, minha TUG cozinha eu vou deixar com 220 volts e minha TUG eu vou deixar com 127, tá vendo que legal? Então, ó, ficam duas fases, certo? E uma fase naquele ali porque é um monofásico. Fator de demanda, eu vou colocar 0,8 e esse aqui eu vou colocar 1. Ó, ele já calculou minha corrente. Meu fator de correção de temperatura vai ser o mesmo, certo? 0,87. E agrupamento eu vou colocar 0,8 e esse aqui vai ser 1. Vou deixar ele individual, tá lembrado? Ó? Então, qual cabo que eu vou utilizar aqui, ó? Para uma corrente, né, de 2,5, mas por ser tomada, o mínimo tem que ser um cabo de 2,5. Então, ó, cabo de 2,5, certo? E o cabo de 2,5 no método de instalação B1, ele é 24 amperes, esse aqui 24 amperes, certo? Ele já calculou a corrente corrigida do meu cabo, tá ok? Se eu tivesse, por exemplo, colocado aqui, ó, um cabo de 1,5, 17,5, ó, ele já colocaria a corrente corrigida, ele ainda estaria aceito, né? Mas lembrando que não
não podemos trabalhar com esse mínimo, tá ok? Se eu, por exemplo, pegar aqui minha TUI cozinha e eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 5.000 watts, tá? Um exemplo, tá vendo que ele já deu erro aqui, ó, o meu cálculo, minha corrente corrigida do meu cabo está inferior da corrente de projeto, então já deu erro, eu teria que trocar o cabo aqui, já não pode mais ser um cabo de 2,5, eu teria que passar para um cabo de 4 milímetros, a 32 amperes, ó. Olha lá, ele já corrigiu e não ficou vermelho. Então vamos continuar trabalhando com essa medição aqui, esse valor alto aqui, tá? Então aqui, ó, já passaria para um cabo de 4, certo? Eu tenho que substituir isso aqui. Qual que seria o meu disjuntor nesse caso aqui, ó, tá? Tem que ficar entre esse e esse, certo? Então entre 11,3 e 16, o mais próximo seria o de 16, certo? Olha lá, 16, ele calculou, tá correto. E aqui nesse caso, ó, entre 22 e 27, qual é que eu tenho? Nenhum, certo? Na verdade eu tenho de 25, né? Vamos colocar aqui de 25 amperes, perdão, 25 amperes, pronto, ele calculou. Se eu tivesse, por exemplo, colocado de 20, ó, ele me daria um erro, tá? Porque ele está inferior a essa daqui. Se eu tivesse colocado aqui de 32, ó, ele também me daria um erro, porque ele está superior a esse daqui e aqui também os cálculos estão errados. Então, ele sempre vai apresentar um erro quando tiver algum ponto errado no cálculo, tá bom, gente? Vai estar sempre... Então, aqui, ó, eu vou colocar meu disjuntor de 25 amperes, tá? Depois você pode colocar aqui seu DR. E aqui, mesma coisa, se eu colocar, por exemplo, esse circuito a 50 metros, ó, ele deu 5,4, acima do meu cabo de 4 amperes. Então, eu teria que trocar ele para um cabo de 6 milímetros, tá vendo? Pronto, ele resolveu o meu erro, tá ok? Tá facinho para vocês. E aqui, ó, se vocês ficarem na dúvida, né, em relação às tabelas que foram aplicadas e tudo, você vem aqui nessa quarta planilha aqui, ó, listas de referência, tá? Eu deixei tudo selecionado aqui, todas as referências que foram utilizadas na aula, tá vendo? Ó, a utilização em demanda, divisão de instalação, usos de dispositivos diferenciais, tá vendo? E assim por diante. Tem tudo aqui, ó, todas as referências colocadas, ok? E aqui, ó, nessa outra aqui, ó, a gente inseriu aqui os dados, tá vendo? Se a gente vier aqui, ó, tabela circuitos gerais, já está preenchido, tá? Com os dados que estava lá. A única coisa que tem que fazer agora é pegar as fases, né, e selecionar. Por exemplo, esse daqui, ó, um circuito monofásico. Então, vou usar numa fase só. Estão lembrados daquele equilíbrio de fases? Então, vou fazer isso aqui, ó. Só vou selecionar assim, ó. Então, ficou na fase R. Esse daqui, a TUI cozinha, eu vou colocar só na fase S, tá vendo? É só fazer isso aqui, ó. Se eu tivesse um trifásico, eu poderia selecionar aqui, mas eu não tenho. TUI cozinha, ó, eu vou colocar aqui, ó, ele vai ficar nas duas fases, porque ele é bifásico. Espera aí que aqui, gente, eu acho que ele não puxou para cá. Pronto, agora sim, eu vou corrigir isso aqui e vocês vão receber assim, tá vendo? Então, pronto, tá prontinho aqui, certo? Eu poderia, se fosse um circuito 220, eu colocaria aqui nas duas, certo? Mas como ele não é, então isso vai intercalando. Eu calculei lá embaixo, tá vendo? O total aqui, ó, tá muito desequilibrado as fases, tá bom? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, esse daqui e trazer ele para cá e eu tiro ele daqui, e assim você vai modulando as suas fases, tá vendo? Conforme você quiser. Perfeito, pessoal? Ficou muito fácil trabalhar, tá bom? Tá tudo 100% pronto aqui. Eu vou mandar, vocês vão fazer o download e podem trabalhar com essa planilha aqui de uma forma muito mais rápida, né? A intenção realmente é ter um projeto de forma rápida, você trabalhar sem precisar ter que ficar fazendo cálculo, fórmula e etc. Beleza? Então vamos agora continuar para a próxima.